Olá, sejam todas e todos muito bem-vindos ao programa Por Dentro da Pós. Eu sou o professor José Benedito, sou coordenador dos cursos de pós-graduação nas áreas de Relações Internacionais, Comércio Exterior e Língua Inglesa. E esse programa, o Por Dentro da Pós, ele é oferecido pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa. A gente sempre debate sobre assuntos importantes, assuntos relevantes, tanto para quem é acadêmico, para a academia de forma geral, quanto para a sociedade, para a nossa comunidade. São assuntos que eles são importantes e que eles têm uma prática muito importante na nossa vida. Eles são efetivos. E hoje o título do nosso programa, o que nós vamos tratar, é extensão universitária como pilar da formação integral. Ou seja, a gente fala da extensão. Provavelmente você já ouviu falar que muitas instituições de ensino ofertam extensão, mas pouca gente sabe o que é, para quem é o público-alvo, para que são destinadas. E nesse programa a gente vai falar justamente sobre isso. Eu quero que, ao final do programa, você dê uma olhadinha lá no que a gente oferece de extensão, que é para toda a comunidade, tá bom? E para falar sobre o assunto, eu estou com o professor Henrique Giannini. Tudo bom, professor? Tudo bom, e você, professor? Tudo ótimo. Professor, comenta aí um pouquinho para a gente o que você trabalha na extensão, lá na Uninter, como que é esse teu contexto profissional lá dentro? Então, quando eu entrei, eu era novo, eu confesso que eu também não sabia muito bem o que era extensão e eu fui aprendendo na prática o que é extensão. A extensão é muito interessante, tanto para o aluno da faculdade, quanto para as pessoas externas, bem como o professor comentou, que é um acesso universal. Não precisa ser aluno da Uninter para participar dos programas de extensão da Uninter. Mas a extensão ela tem uma função principal que visa as atividades extracurriculares dos alunos. Então, é o aluno buscar um conhecimento através de um curso, através de uma palestra, através de um seminário, de um workshop, ou às vezes o próprio aluno propondo um curso sobre algo que ele acha interessante, para ele conseguir ter suas horas formativas e se formar. Porém, a extensão é muito rica e muito legal porque outras pessoas também podem participar desses programas e dessas atividades que são fornecidas aos alunos e algumas vezes apenas para a comunidade externa. Então, você tem um trabalho ali, vamos supor, você quer se especializar em vendas. Você pode muito bem acessar a extensão, você vai lá, vai ter um curso sobre vendas, sobre negociações, que você pode fazer, grande parte é gratuita, tem alguns pagos, mas tem muita coisa gratuita para as pessoas, e ela tem um conhecimento, não é a mesma coisa que uma faculdade, né? Tudo, mas ela tem um bom conhecimento, aprende bastante sobre o tema desejado. E a extensão tem de tudo, tem desde a parte de administração, da parte de saúde, de engenharias, programação, tudo que o aluno desejar tem lá disponível para ele. Perfeito. Então, ela serve também para os alunos da graduação, da pós-graduação, que vão lá, fazem cursos, e eles até abatem naquelas quantidades de horas extras, né? Uhum. Que eles precisam fazer, todo o curso tem. Exato. No contexto da graduação, obviamente. E também para a comunidade. Isso. Então, a pessoa ali que não está matriculada na instituição, vamos colocar aqui como exemplo a Uninter, ela pode entrar lá no site da extensão da Uninter, dar uma olhada nos cursos e pode-se fazer algum deles. Isso independentemente se ela tem ou não graduação. Não tem nada que impeça ela de participar de um programa. E isso daí engata até com a minha segunda pergunta, professor, né? Quais são os fundamentos legais e políticos que vão basilar, que vão daí se pavimentar a extensão universitária no Brasil? Então, na Constituição de 1988, no artigo 207, foi estabelecido que dentro de uma graduação ou dentro de uma faculdade tem que ter vamos dizer que seria um tripé, que seria o ensino, a pesquisa e a extensão. Uhum. O aluno precisa aprender isso e precisa pôr em prática esses 3 pilares para se constituir uma universidade. Exatamente. A universidade precisa ter isso disponível para os seus alunos. O Plano Nacional de Educação, que é a Lei número 13.005 de 2014, por meio da meta 12.7,
determina que é obrigatório você ter 10% da carga horária em extensão dentro dessa graduação. Então, se o teu curso tiver, um exemplo, 480 horas, você tem que ter 48 horas de extensão universitária. E é muito interessante porque a extensão tem um papel social muito grande, onde, exatamente por esse motivo que a gente já comentou, onde ela abre portas para muitas pessoas estarem dentro de uma universidade, mesmo não sendo alunos da universidade. Uhum. Então, às vezes, tem pessoas que não têm condições, não têm tempo, não consegue por algum motivo, mas ela tem dentro da extensão uma porta de entrada para ela conseguir entrar. E muitas vezes a extensão serve como um chamariz para a própria universidade para conseguir mais alunos, porque tem uma pessoa que estava ali na dúvida se ela começa um curso ou não, ela participa de um projeto de extensão, ela acha interessante, ela acha legal, ela vê ali, estuda um pouco de novo, e ela acaba falando, nossa, eu acho que eu vou começar a fazer um curso que eu sempre quis, mas acabei deixando meio de lado. Então, a extensão, ela é como se fosse... a pessoa aprende na prática. Não é só na sala de aula, não é... Óbvio que na sala de aula aprende muito também, mas ela dá uma pegada mais prática e uma pegada muito social para o ensino para as pessoas. Ali lado a lado, né? Isso me faz pensar em duas perguntas aqui que é do interesse de muita gente, né? Então, a primeira delas é que a extensão, ela não necessariamente são só cursos, né? Não. Muita coisa pode ser considerada extensão, como uma palestra, alguma atividade. O que a gente poderia, aí, alguns exemplos, além de cursos, que a gente poderia dizer que são extensões, né? Que são programas de extensão? Palestras, programas, workshops, semanas acadêmicas, tem extensões culturais, peças de teatro também se englobam como extensão. Ela é muito, muito abrangente. Não é só um curso ali, dei um curso didático, não. Várias coisas. Mas eu acho que as partes de extensão mais interessantes que tem, mas isso é uma opinião minha, né? Eu gosto muito dos workshops, que é onde as pessoas vão aprendendo em vários dias na prática, vão... Cada dia aprendendo um pouquinho mais, assim. Mas palestras, muito famoso palestra, tem muita extensão de palestra que chamam alguém que domina muito sobre o assunto para comentar sobre o assunto, que às vezes nem é professor, mas vamos supor uma palestra da indústria, chama uma pessoa que é bem famosa no ramo industrial, que tem uma vivência dentro de uma empresa, de uma indústria, para falar sobre sua vivência, como que é atuar dentro... Então, é aquele pique mais real, assim, trazer um pouco mais da realidade do que é vivido em empresas, em indústrias, e seja onde for. Vai fazendo uma ponte entre academia e mercado de trabalho. Exatamente, assim por diante, né? Exatamente. E você tocou num assunto, você falou uma expressão que me chamou bastante atenção, e isso é legal para que nosso público saiba. A extensão, ela vem para cumprir com uma demanda, tanto acadêmica, seja a dos alunos que estão matriculados na instituição, seja da comunidade, que às vezes precisa ter algum contato com determinado assunto, ou por ser o primeiro contato, ou para saber se aquilo é para ela mesma, né? Mas existem algumas ações da extensão que são bem interessantes e que elas vão atender a uma demanda social. Então, por exemplo, assim, veja se eu estou correto. Quando a instituição de ensino, uma instituição de ensino, ela vai promover alguma atividade para atender a população, isso também é considerado uma extensão, né? Por exemplo, a gente está na época do imposto de renda. Então, algumas instituições de ensino pegam os alunos que são da contabilidade, por exemplo, ou gestão financeira, e leva eles para algum lugar para atender a população, ao mesmo tempo que eles aprendem sobre essa prática, a população também se beneficia, né? Isso também é uma extensão, né? Sim, com certeza. E isso que me chama a atenção na extensão sobre sua importância e relevância, e embora muitas pessoas ainda não conheçam a extensão, é que ela visa atender, ela atende de uma única forma, né, de uma única vez, várias esferas.
às vezes da indústria que precisa de gente qualificada em tempo hábil, de alunos que precisam de horas complementares e contato para fora dos muros da academia, e da própria sociedade, que às vezes ela se beneficia com algumas atividades que são realizadas por alunos, mas com uma vista ali atender diretamente a população, a comunidade. E isso é algo que eu admiro muito na extensão, embora não seja tão popularizado essa função, essa magnitude dela, ela tem essa importância muito grande, não é à toa que ela está lá na Constituição Federal, no artigo 207, né, o tripé, ensino, pesquisa e extensão. E essas três vertentes a Uninter segue em frente aí com muito louvor. Você sabe, José, professor José, que estava comentando que realmente esse do imposto de renda é uma ação de extensão muito legal, que ajuda muita gente. Tem uma outra ação de extensão que a gente está fazendo na Uninter anualmente, muito interessante também, que é a que eu mais fico feliz em estar participando, que a gente fez uma parceria com o pessoal da Escola de Educação ali, de ensinar português e ajudar para o mercado de trabalho os quilombolas e os indígenas. Olha só. Onde os professores vão até as aldeias ou vão até os locais deles, é disponibilizado todo o meio, computadores, eles ensinam os alunos a mexerem nos computadores, eles vão aprendendo tudo que eles têm de dúvida, eles vão agora já acabou, né? Mas com certeza vai ter mais. Eles vão semanalmente lá, os professores, para ajudar a ver quem está com dificuldade, quem não está. Então, é um papel social muito legal e muito importante para esses alunos conseguirem fazer uma faculdade, conseguirem alguma coisa que, se eles não tivessem esse projeto de extensão para acolher eles, talvez, a gente não sabe, mas talvez eles nunca conseguissem estudar, fazer um ensino superior, algo do gênero. Porque nesses lugares tem as escolas, mas é só até o nível médio, né? Uhum. Depois que acabou o nível médio, eles não têm mais suporte nenhum. Então, é uma iniciativa muito legal que eu fico muito feliz de fazer parte, assim, que no começo a gente sempre trabalhou junto, mas daí foi com o passar do tempo que a gente foi vendo realmente o quanto isso impacta na vida das pessoas, assim, e o quanto as pessoas ficam felizes de terem uma oportunidade, e tudo graças a um projeto de extensão. A extensão é muito legal, né? Ela faz esse 360, aluno, academia, organização, indústria, organizacional, indústria e sociedade, né? Comunidade. Isso é muito legal. Trazendo um pouco agora para o contexto da pós-graduação, afinal de contas, esse programa ele é um programa oferecido pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Eu queria saber um pouquinho de que forma ela vai impactar diretamente aos alunos da pós-graduação. Mas antes, professor Henrique, eu só queria fazer um comentário aqui para quem nos está assistindo a gente, fazer um esclarecimento antes, tá? A pós-graduação, a gente tem a graduação, um nível superior, acima da graduação, seria a pós-graduação. Só que a pós-graduação, ela é dividida em duas, né? A gente tem a pós-graduação lato sensu, que são cursos de especialização, e a gente tem a pós-stricto sensu. Dentro da stricto sensu, a gente tem o mestrado e o doutorado. Então, quando a gente fala em pós-graduação, a gente pega desde uma especialização, que vai ter lá 360, 380, 480 horas, uma carga horária, ou então o mestrado, que é mais ou menos 2 anos, o doutorado, que é mais ou menos 4 anos. Então, são níveis diferentes, complementares, entre eles e entre a graduação também. Mas, de forma geral, na pós-graduação, independentemente dessa divisão, de que forma a extensão ela vem contribuir para o aluno? Então, dentro da pós, ela potencializa a aplicação do conteúdo avançado, porque na pós é um conteúdo mais avançado do que da graduação, né? Mais direto, nos contextos reais. Ou seja, ela aproxima de problemáticas sociais, na maioria das vezes, e contribui para a formação mais crítica desse aluno para as demandas que nós temos na sociedade. Então, o que ela faz? Ela fortalece o compromisso ético, é muito interessante isso, fortalece a ética do aluno e amplia as possibilidades de atuação profissional. Tem muitos casos de alunos dentro de uma pós-graduação que ele fez um projeto de alguma coisa e muitas empresas
elas abrem workshops, abrem processos seletivos para que esses alunos vão lá apresentar esses projetos dela. Uma área muito, muito, muito grande nisso é na parte de programação de jogos. Está crescendo muito, onde um aluno da pós-graduação desenvolve um jogo e tem várias feiras que eles vão lá apresentar os jogos para as empresas que se interessam em comprar esses jogos desses alunos. Por quê? São cabeças novas, pessoas novas que acabaram de sair de uma graduação, às vezes não, mas na grande parte acabaram de sair de uma graduação, com ideias novas, que sabe mais o que a juventude gosta de jogar, do que mais o estilo de jogo, mas não é só nisso. Em várias áreas, ela também agrega nisso. É um impacto social mesmo. Tipo, é para a sociedade, como a gente está comentando desde o começo, porque muitas vezes as pessoas acham também a extensão é só área complementar para se formar. Não, é um dos, com certeza, e é essencial e é necessário e obrigado por lei. Até porque as horas complementares, elas existem para cumprir uma demanda também, né? Exatamente. Ela faz parte da formação, né? Então, não dá para reduzir, primeiro que não é só, existem várias frentes que a extensão pode fazer, e mesmo que, tratando especificamente das horas complementares, as horas complementares em si, ela não está lá de brincadeira, ela não está lá para florear, ela está lá porque realmente é importante para os alunos esse contato. Eu diria que, assim, que se fosse para simplificar ao máximo, para as pessoas conseguirem não falar muito, ela é a capacidade de aplicar o conhecimento científico na realidade concreta. Entendi. Então, é onde o aluno ele vai ter que conseguir pegar tudo que ele aprendeu nas suas aulas e transformar num projeto em que seja visível aquele conhecimento e que seja aplicável para algum motivo aquilo que ele estudou. Então, eu acho que um exemplo que o professor deu realmente que é muito bom é o do imposto de renda, onde o aluno aprendeu durante as aulas tudo sobre a aula de contabilidade, como que funciona, e ele vai lá e vai aprender a como ensinar outras pessoas a declararem seu imposto de renda. E exercitando. E exercitando, exatamente. Uma outra pergunta aqui que eu anotei para você, professor Henrique, é quais os principais desafios que são enfrentados na implementação da extensão universitária, na pós-graduação, tá? E isso eu falo com base na resolução do CNE 7/2018. Isso. Os desafios incluem a ausência de diretrizes específicas para a pós-graduação. Então, é muito mais para a graduação, a gente ainda enfrenta, mas que ao longo do tempo, nesses últimos anos, o governo, os órgãos vêm dando um olho um pouco maior para isso, para melhorar. Mas eles inspiram, sim, para isso ser reorganizado para dentro da pós-graduação. Talvez não no mesmo modelo, obrigando uma carga horária mínima, ainda não tem nada concreto em relação a isso, mas sim, essa é uma dificuldade que é enfrentada e que as instituições tudo sempre lutam e estão querendo que tenha algo mais concreto para que seja aplicado dentro da pós. E essa resolução ela vai falar um pouco dessa carga horária da extensão, no caso da graduação? Isso, e também, principalmente, é voltada para essas ações serem voltadas à inovação e impacto social. Assim, o que a gente compreende é que realmente os nossos superiores, nosso governo, ele vê muito a extensão como uma prática inovadora aos alunos, para eles realmente saírem da casinha, digamos assim, não ficarem só lá anotando, fazendo, e sim pôr em prática, ter um pouco mais de autonomia, de autenticidade para produzir as coisas, e em prol do impacto social. Visa sempre um impacto social, espalhar conhecimento para a comunidade, para muitas pessoas que às vezes não têm a oportunidade de ter estudado aquilo. E é onde é aquilo. Tem muitas pessoas que, se interessam muito por uma área de saúde, mas nunca fez faculdade em área de saúde, mas gosta, então vai lá, faz um curso de extensão sobre massoterapia, que ela aprende um pouco sobre isso, consegue ter um domínio sobre o assunto, mas não tão
complexo e grande quanto dentro de uma graduação. Uhum. Isso também me faz pensar aqui que a extensão ela também está muito ligada à inovação, né? Porque a gente tem a sociedade, a gente tem a academia, a indústria, a organização, né? Esse triângulo que se fecha, que a extensão lá conecta todos eles. Mas a gente sabe que a universidade, de modo geral, é uma instituição de ensino, né? De modo geral, ela tem um dos papéis dela, né? É trazer inovação para a sociedade, né? A pesquisa é muito sobre isso, né? Você pesquisa, a gente vê, por exemplo, desde medicamentos, vacinas, novas tecnologias, enfim, tudo isso saindo muitas vezes dentro das instituições de ensino mundo afora, né? E a extensão, no que tange a inovação, ela também tem um papel interessante, né? Ela tem ali uma contribuição para essa inovação, né? Sim. É o principal, é o que visa a extensão, é o principal objetivo da extensão. É essa contribuição social e seja como o professor comentou na parte da pesquisa, que muitas vezes medicamentos, tudo, e a extensão vem como prática para você conseguir espalhar esse conhecimento para as outras pessoas. De uma forma mais simples, porque a gente sabe que o meio de pesquisa acadêmica tem um linguajar muito específico, é muito científico, coisa que a maioria das pessoas que não estão habituadas àquilo tem uma dificuldade para conseguir compreender. Então, um dos principais papéis da extensão é literalmente conseguir propagar este conhecimento que é adquirido dentro da academia de uma maneira mais simples, de uma maneira mais irreverente e uma maneira que a população, no geral, consiga compreender, entender e aplicar quando necessário esse conhecimento. Perfeito. Na Uninter, vamos trazer agora para dentro da nossa instituição. Na Uninter, como que está a extensão? Como que ela é dividida, o site dela, o que é ofertado lá especificamente? Então, a Uninter, dentro da Uninter tem o site da extensão Uninter, que é extensãoecommerce.com.br, que ele é ofertado todos os cursos, tanto para aluno quanto para quem não é aluno. E tem de todas as escolas, de todos os cursos. A gente está até lançando agora vários cursos, que a gente está querendo renovar um pouco a parte de cursos, atualizar, né, na verdade. A gente está com aí para esse ano um lançamento de aproximadamente uns 150 cursos aí que a gente quer lançar novo. Bastante, de né? tudo, da área de negócios, da área de saúde, da área de educação, área da Politécnica. Então, de todas as escolas, de tudo, a gente está querendo lançar cursos novos para os alunos terem conhecimentos, gratuitos e pagos. Sempre vai ter curso gratuito, as pessoas podem ficar tranquilas, não achem que vai ter que entrar lá e pagar. Tem cursos pagos. E muitas vezes o valor é simbólico. É um valor bem acessível e você ganha o seu certificado, que é uma coisa que é muito interessante. Às vezes a pessoa tem um trabalho, ela faz um curso desse, ela apresenta para o seu trabalho, conta muito dentro pro seu profissional, um curso de extensão em determinados assuntos. Claro que para contar tem que ter alguma coisa a ver com o que ela faz, né? Mas ela também pode fazer algum curso que não seja... seja parecido com o seu trabalho, para apenas saber, para conhecimento, né? Eu, por exemplo, já fiz alguns cursos da escola de saúde, da escola de educação, um que era sobre alfabetização, porque eu sempre quis saber como que você consegue alfabetizar uma pessoa do zero, quais que são os métodos que eles aplicam, quais que são as táticas que existem para você conseguir. Você ensina em como que você começa ensinando e que parte você começa ensinando. Então, eu já fiz um curso desse que é puramente para um conhecimento que eu gostaria de ter e saber. Às vezes serve até como inspiração lá para a pessoa, né? Ela fez ali um curso e falou, olha, vou fazer minha graduação, uma pós naquela área, porque me interessei tocou demais. O coração, exatamente. É isso que é muito interessante. E também a gente tem a parte dos eventos institucionais que são propostos pelos professores, que esses são mais voltados aos alunos, mas nada impede de uma pessoa externa ir lá e se inscrever e assistir. São todos eventos ao vivo, grande parte, 90% online,
transmitido via YouTube ou via AVA, que mesmo quem não é aluno, ele vai fazer o cadastro, ele vai ter acesso ao nosso sistema da Uninter, que é o AVA, e vai estar lá disponível para ele. E ele também ganha o certificado de participante. Então, é dividido principalmente nessas duas áreas. Os cursos de extensão, que são vendidos ou disponibilizados de forma gratuita, e os eventos que estão sempre acontecendo. Se entrar lá no site também vai ter uma aba Eventos, que vão estar todos os eventos lá com uma descrição sobre o que é, do porquê que é importante, qual a carga horária que vai ter. Tem tudo lá bem certinho, é bem didático para o aluno conseguir ver tudo lá certinho. Maravilha. Então fica aí a dica, pessoal, para acessar o site. Você pode repetir, por favor? É extensão e-commerce. .com.br, né? Isso. Então tem ponto .br aí no final, pessoal. Só para deixar claro para o nosso público, professor Henrique, você em alguns momentos citou escolas, né? Sim. Então, só para a gente ter claro, a Uninter, e isso é comum em várias instituições, as áreas elas são divididas, né? Então, você vai ter lá X cursos, vários cursos, e elas são divididas, elas são feitas em conjunto, né? Elas formam conjuntos. Então, lá na Uninter, a gente tem quantas escolas hoje? Se não me engano, são 6. A gente tem a educação, saúde, negócios, politécnica, que é da área das engenharias, jurídica e a Unintertech. A Unintertech da ensino médio, né? É verdade. E a nova, que é a última, que é da área de agrárias, né? Meio ambiente. Então, veja, pessoal, quando a gente fala escolas, a gente está falando, né? A Uninter tem uma série de cursos de graduação e eles fazem parte de uma área. Então, a gente faz esse conjunto, eles viram como se fossem hubs e aquilo a gente chama de escola. Cada escola tem uma direção, tá? E os cursos de pós-graduação, por sua vez, ficam diretamente ligados à pró-reitoria de pós-graduação e pesquisa, que responde à reitoria diretamente. Bom, professor, dito isso, nosso tempo ele corre muito rápido, né? Infelizmente, mas eu acho que deu para ficar um pouquinho claro para o nosso público o que é extensão, né? Esse 360 que ela dá, que conecta mercado, academia, comunidade. Acho que ficou claro para a gente também essa questão da legalização, né? Dos atos legais, a Constituição, o artigo 207, essa resolução de 7 de 2018, tudo isso que faz o arcabouço jurídico, né? Então, eu acho que deu para a gente conversar bem sobre esses assuntos. Não sei se você tem algum recadinho para dar para os nossos telespectadores sobre a extensão. Tenho sim. Então, eu queria convidar todos vocês, o professor já fez o convite, mas... Reforçar. Né? Reforçar, busquem, porque é um conhecimento que é grande parte totalmente gratuito. Você... não vai se inscrever lá, ninguém vai ficar te mandando mensagem, te chamando, não vai acontecer nada. É literalmente mesmo um conhecimento que é dado para a comunidade em geral, que muitas vezes a comunidade não sabe, mas que é muito interessante para a gente estudar, para a gente, às vezes, estudar uma coisa que sempre quis, mas não é da sua área de trabalho, mas que você sempre teve uma curiosidade. Explorar, né? Explorar um pouquinho e, quem sabe, você se apaixonar por uma parte nova do conhecimento, né? Porque a gente sabe que conhecer coisa nova é muito legal, é muito gostoso. Exato. Então, faço o convite para todos. Se tiverem alguma dúvida, também é só entrarem lá no site da Uninter, que vai ter o central de atendimento. Podem perguntar lá sobre a extensão, que vai ter gente para responder qualquer dúvida, qualquer coisa. E é isso, vão atrás. E a nossa extensão da Uninter, não é porque eu trabalho nela, mas ela é muito boa. Eu só posso falar. Perfeito, tenho certeza disso, eu vivencio isso, é excelente. E para finalizar, também vou fazer o convite para vocês, né? Somando aí o convite do professor Henrique. Acesse uninter.com. Em pós-graduação, você irá encontrar mais de 400 cursos de inúmeras áreas do conhecimento, tá? Se você tem interesse em relações internacionais, comércio exterior e língua inglesa, você vai conseguir encontrar esses cursos lá também. E eu queria pedir atenção especial para falar do curso de metodologia do ensino de língua inglesa, que ele tem um grande diferencial. É um curso de 360 horas, 12 disciplinas e todo
exclusivamente em língua inglesa. Todos os textos, todos os slides, as videoaulas, o objetivo é criar um ambiente imersivo para o aluno. A gente não trabalha com legenda, nem tradução, justamente o objetivo é a imersão. E ele é um curso muito bom para quem quer treinar o inglês, para quem quer dar aula em inglês. Então, podem acessar, dar uma averiguada lá no site que vocês vão encontrar sobre esse curso e sobre muitos outros. Bom, agradeço a todos vocês que ficaram conosco até o momento e brevemente eu estarei de volta numa nova oportunidade de a gente se aproximar com assuntos interessantes, relevantes e bem legais. Obrigado.